Olá, estamos no ar com mais um programa Entre Ideias, toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses e também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. No programa de hoje nós vamos falar tudo sobre a cirurgia de catarata e sobre a cirurgia refrativa. Se você usa óculos de grau, vai saber também como escolher a melhor armação para deixar sua aparência mais bonita e mais leve, com o maior especialista em óculos de grau do estado. Ainda hoje, um grande show musical com Patrick Dumont. How can I let Kev know that I've got nothing without your love? That I have no place to go, that I'm a pigeon. Tudo isso daqui a pouquinho, no Entre Ideias. Chegou a hora de tirar todas as dúvidas sobre a cirurgia refrativa e de catarata. Além destes assuntos, você vai saber também por que os óculos de grau estão em alta e as novidades que você só encontra nas Óticas Boris, maior rede de óticas do Ceará. Sobre estes assuntos, eu converso agora com o Dr. Nilton Andrade Júnior, que faz cirurgia refrativa e de catarata, e presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia. E também com esse grande empresário, parceiro da TV Ceará e do Entre Ideias, Ayrton Boris, maior especialista em óculos de grau do estado e presidente das Óticas Boris. Também está com a gente Patrick Dumont, cantor internacional, autor de grandes sucessos, que está aqui em Fortaleza e no Entre Ideias, para cantar muito para a gente. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. O que é a cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa, na verdade, é uma cirurgia que tem um intuito de diminuir a necessidade dos óculos, né? A cirurgia refrativa, propriamente dita, é aquela que a gente aplica um laser na córnea, que é a primeira lente que a gente tem no olho. O olho, vamos entender, que é como se fosse uma máquina fotográfica. Ele tem duas lentes e lá atrás tem um filme da máquina, que seria a retina no caso do olho. Então, para o olho enxergar, essas duas lentes elas têm que ter o grau certo, vamos dizer assim, para o nosso público entender, e a imagem que a gente observa do objeto, ela tem que ser focada em cima da retina, ou seja, do filme da máquina fotográfica. Então, se o grau dessas duas lentes estiverem errados, né, se eles não tiverem o grau certo para colocar a imagem em cima da retina, essa imagem ela vai ser distorcida. E para tentar corrigir isso, nessa primeira lente, que a gente chama de córnea, a gente tenta mudar o grau dela, aplicando um laser, e agora sim a imagem vai para a retina. Então, muitas pessoas chamam de outros nomes, como cirurgia de miopia, cirurgia a laser, mas na verdade o nome correto seria cirurgia refrativa. O senhor falou nas lentes, né? Essas lentes sendo colocadas erradas, elas podem ser corrigidas? Depois de colocadas, elas não podem ser mais retiradas? Não, na verdade essas lentes são lentes naturais que nós temos nos olhos, nós já nascemos com elas. Eu estou falando aqui da córnea e do cristalino, tá? Então essas lentes que a gente nasce com elas, que são lentes naturais, elas têm um determinado grau, né? Como as lentes de óculos, de lente de contato também. Então a gente vai tentar na cirurgia refrativa adequar esse grau para que a pessoa não precise de auxílio de óculos ou de lentes de contato. Mas, doutor, o senhor está falando uma coisa assim fenomenal. Quer dizer, as lentes naturais dos nossos próprios olhos. Eu pensei que, inclusive, como eu sou leigo, né? Não entendo bem dessa coisa aí. Mas as lentes naturais, o senhor aplica um outro grau nelas, e aí, maravilhoso. Quer dizer, se esse grau não estiver certo, e aí eu pergunto, é possível corrigir? Sim. Hoje nós temos toda uma preparação antes da cirurgia refrativa. Não são todos os pacientes que podem se submeter à cirurgia refrativa. Por isso que às vezes você encontra gente dizendo, não, eu não pude operar porque minha córnea é fina, eu não pude operar porque o doutor disse que meus exames não permitiam que eu operasse. E esses exames, eles vão nos dar uma segurança de poder fazer a cirurgia e o paciente está bem e ter bons resultados. Na maioria das vezes, na grande maioria, eu diria, as pessoas terão um bom resultado
quando eu estou falando isso, eu estou falando em termos de independência dos óculos, né? Com a cirurgia refrativa, a gente tenta diminuir a necessidade dos óculos. Para isso, eu tenho que programar um novo grau para as lentes naturais que nós temos no olho. No caso aqui que eu estou falando na cirurgia refrativa, eu estou falando da córnea. Eu pelo menos eu fiz essa cirurgia, me dei muito bem, é estigmatismo com miopia, foi maravilhoso. Quando ela é indicada? Excelente pergunta. Só voltando aqui um pouquinho ao comentário que você fez, que você é leigo, que você quer saber mais, isso é comum para a maioria dos nossos pacientes. E muitos pacientes a gente percebe que eles têm vergonha e receio de dizer que são leigos, quando não deveriam. O médico ele está ali justamente para esclarecer, para conversar, e o paciente ele deve sair sem dúvidas do consultório, mas ele normalmente ele entra com as mesmas dúvidas que qualquer leigo tem. Inclusive, essas pessoas leigas não são só os pacientes. Muitos colegas médicos, eles têm as mesmas dúvidas, porque na faculdade, muitas vezes, a gente não se aprofunda na cadeira de oftalmologia. E quando a gente sai da faculdade, a gente não tem uma formação adequada. Então, essa questão de astigmatismo, de miopia e de hipermetropia, a gente pode sim, na maioria dos casos, quando os exames permitem, gerar uma correção desse grau e o olho agora passa a não ter mais esse grau e a pessoa fica independente ou mais independente dos óculos. No caso da remoção da catarata, é possível fazer os dois procedimentos? Hoje, excelente pergunta. Hoje, a cirurgia de catarata, ela deixou de ser simplesmente uma cirurgia para retirada da catarata. Hoje nós temos uma oportunidade na cirurgia de catarata de tentar fazer uma cirurgia de catarata com finalidade refrativa. Como é isso? A gente, como eu falei para você inicialmente, a gente tem duas lentes nos olhos. Tem a córnea, que é quando a gente faz a cirurgia refrativa, a laser, aplica laser na córnea, para corrigir o grau dessa córnea. E tem outra lente chamada de cristalino. Essa lente é dentro dos olhos. Essa lente recebe esse nome justamente porque ela é cristalina, ela é translúcida e permite que os raios de luz penetrem nos olhos e cheguem até a retina. Em um determinado momento da vida, essa translucência, esse cristalino vai deixando de... Ele vai gerando uma certa opacidade, ele vai tendo uma certa opacidade que vai dificultando a entrada desses raios de luz. E aí a gente passa a chamar esse cristalino agora de catarata. E a catarata, só existe um tratamento para ela, que é a remoção, tratamento cirúrgico. E toda vez que a gente tira a catarata, a gente deve implantar uma lente intraocular. E essa lente intraocular, ela pode corrigir as aberrações que você tenha, seja de miopia, seja de hipermetropia, seja de astigmatismo. Existem lentes capazes disso. Então, uma boa conversa entre o médico, o oftalmologista e o paciente vão determinar a melhor lente e a melhor estratégia para que o paciente tenha maior independência dos óculos. E por que eu digo independência? O paciente ele tem que entender que depois dos 40, alguma coisa a gente vai perder. Seja um pouco para a visão para perto, seja um pouco para a visão para longe, seja um pouco na profundidade de foco, que a gente percebe isso quando dirige à noite, né, em ambientes com menos luminosidade. Então, esse paciente, a gente, numa boa conversa, numa boa consulta entre o oftalmologista, o médico oftalmologista e o paciente, a gente vai determinar quais são as melhores opções para que ele passe a maior parte do tempo com uma boa visão, sem necessidade de usar correção. Como é feito o procedimento, doutor? O procedimento de catarata hoje, ele é feito, ele vale ressaltar aqui uma grande evolução que ele teve. O meu avô, quando ele operava catarata, para você ter uma ideia, o paciente tinha que ficar com a catarata já quase cego e a tentativa dele era de melhorar alguma coisa. Os resultados eram imprevisíveis, o paciente tinha uma recuperação muito lenta, o paciente ficava 4, 5 dias internados no hospital. E hoje a cirurgia de catarata, com o avanço da tecnologia, principalmente por causa da tecnologia do ultrassom, que é aplicada na cirurgia hoje, a gente consegue fazer cortes pequenos, implantar lentes de altíssima qualidade e o paciente, na maioria das vezes, já sai do centro cirúrgico, já sai da sala de cirurgia,
já com alguma visão, já sai andando, já vai direto para casa e o acompanhamento permite um excelente resultado visual. Você me diga o nome do seu avô. Você falou do seu avô. Meu avô foi o Dr. Leiria de Andrade. É, telespectador. Grande professor, grande professor. Avô Leiria de Andrade não é mole, Pois né? é. O número 1 aqui de Fortaleza. Ô Boris, como está as óticas, Boris, hoje no mercado óptico cearense? Bom, vou falar um pouco das óticas Boris, mas antes eu queria ressaltar, tá, que por uma questão de ética e de educação aqui do nosso presidente, nosso doutor, ele não quis falar, mas doutor Leiria de Andrade, professor Leiria de Andrade, dono do Hospital e Fundação Leiria de Andrade. E ele também é filho do doutor Nilton, que também é um grande professor também, que hoje ajuda não só na fundação, como também no hospital, é sócio proprietário também da Clínica Leiria de Andrade. O que eu queria dizer é que hoje, na realidade, o povo do estado do Ceará está tendo uma verdadeira aula de oftalmologia e que poderão tirar suas dúvidas e esclarecer o que muitas vezes não acontece numa consulta. Com relação às óticas Boris, eu não posso me queixar. Acabo de chegar de mais uma feira em São Paulo, uma das maiores feiras de ótica do mundo. Grandes novidades? Muitas novidades, não só na parte científica, em equipamentos de montagem de óculos, de fábrica, máquinas para fabricações de lente, como cores absurdas, voltando à moda dos anos 60, do tempo do EIE, armações vermelha, branca, redonda, quadrada, muita novidade está chegando aí, né? A empresa está há quantos anos no mercado? Bom, eu comecei vendendo óculos com 15 anos de idade. Hoje é brincadeira, né, Boris? Hoje tenho 66, né? Então, são de ótica Boris na parte científica, 41 anos na parte científica. E diga-se que, de passagem, que segundo o Datafolha, 10 anos de pesquisa, as óticas Boris, mais uma vez, está em primeiro lugar com 46% do recall de lembrança na cabeça do povo do estado do Ceará. Vai ser divulgado nesses dias, através do Jornal Povo. Segundo lugar está lá atrás, né? Tem muita gente aí, segundo, terceiro, quarto. Ela está presente em quantos bairros aqui em Fortaleza e região metropolitana? Nós temos hoje 40 lojas em Fortaleza e metropolitana aqui em Fortaleza e seus bairros. E temos 31 lojas em 31 cidades do estado do Ceará. E agora eu converso com Patrick Dimon. Patrick, fazia tempo que você não vinha aqui em Fortaleza, né, meu amigo? Primeiramente, prazer estar com vocês. E com muita alegria aceitei o vosso convite. E sendo por Ceará, a gente faz um grande sacrifício. Porque tenho um grande apreço por esse estado, por o público do Ceará. Já fazia uns 5 anos, 6 que não vim aqui. Mas não vinha a hora de voltar. A agenda não deixava? Faço muitos shows pela Europa, cassinos, e em cruzeiros pelas ilhas gregas. E faz um mês que voltei da Europa. Aí nosso empresário, o Moacir de Recife, eu juntei 3 cantores comigo, 3, Patrick Dimon, Dave McLean e Hélio Santisteban, ex-vocalista dos Folhas, que é o criador dos vários sucessos. E fizemos sábado passado no Náutico, uma noite gostosa, romântica, onde nunca vi tanta gente, mais de 1.500 pessoas. Você trouxe de novo para esse show no Náutico? Esse show, praticamente estamos iniciando esse projeto. E começamos aqui e fiz questão que seja por Fortaleza, no Ceará. Daqui vamos agora para outros estados, oeste do Brasil, e está dando certo. Porque eu estou sentindo, Olavo, que as pessoas estão cansadas do descartável. Estão cansados das músicas que não têm conteúdo
hoje, o que se toca. E essas músicas que eu canto em 6 idiomas. Eu canto. Não é mole. Mas eu canto e sinto que eu sei, sinto o que estou cantando. Eu sei, conheço os idiomas. Então, canto em italiano, já tenho um CD lançado pela Sony Music Polydisc. Espanhol, que homenageou Nat King Cole, aqueles clássicos dele, que cantavam com aquele sotaque. Bésame mucho, quizás, quizás, perfidia, solamente uma vez, aqueles ojos verdes, cachito, cachito, el bodeguero, etc, etc. Tenho também, lancei mais 2 CDs coletâneas em vários idiomas. Um deles tem a música Ma Vie, É Maintenant e Aline, que são 3 músicas francesas, e junto com músicas da música de meu sucesso, Pigeon Without a Dove, que foi tema da novela Pairói, e essa música foi adaptada do clássico O Guarani, de Antônio Carlos Gomes. Desses CDs você tem, eu acho que você deve ter um preferido, né? Aquelas músicas que você mais gosta de cantar nos shows, de tudo aquele negócio. Você tem, desses trabalhos, você tem algum preferido desse CD? Eu tenho. Vamos, Teclinha, me dá essa Lá Maior. Olha que música linda. Essa é uma das preferidas. Eu lancei em 79 aqui no Brasil. Sim. Vendi, parece mais de 5 milhões, não tenho uma certeza, mas disco de ouro, de platina, de diamante, e lancei em 100 e tantos países. Em inglês, gravado aqui no Brasil, para igualar o país como uma grande potência mundial. E a música é assim. If someone that says goodbye, if someone that you love, they're just living that you can buy, in your arms nevermore. What will get you, my friend? How could you mend your broken heart? How could you learn to live alone? How could you learn to live apart? Tell me. How can I let God know that I've got nothing without your love? That I have no place to go, that I may be true. Without a doubt, I am a symphony. Without a melody, that I am alone at last, born in a raging deep sea. La 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 la, Guarani la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Essa música foi adaptada do clássico da protofonia guarani de Carlos Gomes. Ressuscitei uma música brasileira, fizemos uma nova roupagem e lançamos tanto aqui, porque sempre falo que música é cultura. Essa música trouxe coisas bonitas e está trazendo coisas bonitas por ser música brasileira. Exatamente. Uma honra maior. Vamos mais música? Vamos música. E que idioma você quer? Que idioma? Essa foi em inglês. Outra música. Que idioma você gostaria? Faça de conta que você está no Náutico. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Dewdrops running down on my face, trying to forget my feelings of love.
feelings. For all my life I feel it. I wish I'd never met you, girl. You never come again. Feelings, whoa, 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 feelings, whoa, 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 feelings. Again in my Mi maior. Teclinha, grande músico. Sabe tudo. Ele é fantástico. O Teclinhas. Fra le tante esperienze, qualche ancora in me. Essa música brasileira. Qualche più mi prende. Tu che sei il mio amore più avuto. Isolda compositora. È più complicato, è più semplice insieme. Tu che sei il mio sbaglio più giusto. As lembranças que trago na vida, só eu lembro do famoso Roberto Carlos. E così, anche solo così, solo ancora con te. Ho scordato che volevo scordare. Ho pensato che la sciocco pensare. Ho capito che non posso capire, non solo accettare che non ti offro più. Solinho. La 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 la. Teclinha, vocês têm um acervo musical que é muito bom. É uma vergonha até os músicos de São Paulo. Aqui vocês têm. Te ricordi che mi fa compagnia. Tu sei la nostalgia che sempre vorrei. E così, anche solo così, solo ancora con te. Obrigado. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Continuando nosso programa, hoje falando sobre a cirurgia refrativa e de catarata, com o Dr. Nilton Andrade Júnior, oftalmologista, que faz cirurgia refrativa e de catarata, e presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia. Também estamos com a presença do nosso parceiro Ayrton Boris, maior especialista em óculos de grau do estado, falando do sucesso das óticas Boris, sempre antenada com as tendências do mercado óptico, para atender da melhor forma possível os seus clientes. No quadro musical, uma grande atração internacional, Patrick Dimon. Quais as técnicas utilizadas, Dr. Nilton? Olavo, aqui é só pergunta boa, né? Você selecionou bem as perguntas. Essa pergunta é uma pergunta muito abrangente, porque é importante que o paciente note a importância da hora que ele coloca o pé dentro do consultório, né?
aquele entrosamento com o oftalmologista e o paciente vai determinar o resultado final dele. E parece uma coisa muito simples do que eu estou falando. Por isso que hoje uma das coisas que a gente conversa é o chair time, né? Ou seja, o tempo de consultório. Não tem como hoje a gente diminuir o tempo de consultório, a gente tem que aumentar o tempo de consultório. O paciente ele tem que sair do seu consultório esclarecido, ele tem que sair entendendo o que o médico falou e para isso precisa ter um bom diálogo. Para determinar uma técnica, para determinar um resultado, você tem que conhecer seu paciente e o paciente tem que conhecer quais as opções, quais as limitações e quais as vantagens de cada técnica. Cada paciente ele é individual. Então, uma técnica que eu aplicaria para você, provavelmente não seria uma técnica que eu aplicaria para minha mãe, ou para o meu pai, ou para um paciente outro. Então, as técnicas são muitas e cada paciente vai ter uma técnica específica para o resultado que ele deseja e para o que ele espera da cirurgia. Então, inclusive, o tipo de cirurgia, que às vezes a gente vai ter que implantar uma lente, às vezes a gente vai ter que aplicar laser, às vezes não é possível, às vezes a gente tenta com lente de contato, os óculos nunca vão ser abolidos, né? A gente sempre vai ter os óculos como uma arma. Então, o paciente ele precisa entender isso. Muitas vezes eu chego no consultório e eu coloco a decisão para o paciente depois dele ter entendido bem quais são as opções e quais são as estratégias que nós dispomos. Quais os benefícios da cirurgia refrativa? O maior benefício da cirurgia refrativa é poder dar uma independência dos óculos. Não quer dizer que ele sempre vai ficar sem óculos. Quer dizer que na maior parte do tempo e para uma determinada atividade que ele mais deseja, ele vai conseguir fazer sem o auxílio de óculos ou lentes de contato. Isso é interessante porque muitas vezes o paciente ele chega com expectativa. E essa expectativa ela só vai ser alcançada se ele perceber que tudo que ele fizer pode haver limitações, né? Então tem paciente que chega querendo, eu quero um melhor. A palavra um melhor é muito ampla e muitas vezes o que é melhor para você não é melhor para mim. Por isso que ele tem que entender quais são as opções, o que é que ele dispõe e entender as limitações daquela escolha dele. Muitas vezes quem escolhe qual a cirurgia, qual o resultado final é o próprio paciente e o médico tem duas obrigações. Uma, de deixar o paciente bem orientado e duas, de executar o que ele pediu. Que tipo de anestesia é utilizada? A anestesia hoje, na maioria das vezes, ela é anestesia tópica, feita com colírios. Então, o paciente pingando colírios, ele já não vai sentir dor naquele procedimento. Então, hoje a anestesia ela evoluiu muito, porque quando antes se precisava de medidas invasivas para se anestesiar um paciente, hoje a gente consegue, só com colírio, pingando o colírio, ter bons resultados anestésicos. O paciente recebe alta no mesmo dia? Quase na mesma hora, eu diria. Como é? É. Na mesma hora? Quase na mesma hora. O paciente termina a cirurgia, ele fica um pouquinho na sala de recuperação e ele estando bem e a monitorização permitindo, ele já vai para casa e daí não termina o tratamento. Era aquilo que eu estava dizendo. Esse entrosamento do médico com o paciente ele é fundamental, porque ali foi um passo do tratamento. Porque ele vai ter que ter os cuidados pós-operatórios, ele vai ter que usar os colírios da maneira correta, ele vai ter que se conduzir da maneira que o médico orientar. E esse entrosamento vai permitir um maior sucesso nessas condutas dos pacientes. Quais os cuidados antes e depois da cirurgia? O maior cuidado que eu diria era o paciente procurar um médico oftalmologista, porque ali ele vai estar amparado por uma pessoa que conhece e sabe conduzir aquele caso. E vai saber se o caso dele é um caso bom ou não para operar, em primeiro lugar. Segunda coisa, é o paciente ter noção de que aquele procedimento não é um procedimento simples. Como eu disse, ele é rápido e seguro. Mas, como diria um professor meu, uma coisa que a gente demora 15 anos para aprender a fazer direito, não é uma coisa simples. Então, um paciente entendendo que não é um procedimento simples, respeitando a cirurgia e tendo os cuidados orientados pelo oftalmologista, a chance de sucesso eu diria que é quase de 100%.
O paciente sente dor no pós-operatório? Na cirurgia refrativa existem basicamente duas técnicas. Existem outras, mas as técnicas mais praticadas são duas. A técnica do PRK e a técnica do LASIK. A técnica do PRK, ela gera um certo desconforto no pós-operatório. Hoje ele é diminuído pelas medicações que nós usamos, mas a recuperação do PRK é um pouco mais lenta do que o LASIK. Daí, um pouquinho de confusão dos pacientes, que um quando opera de uma técnica e outro opera de outra, quando eles se encontram, eles sempre comparam o médico que operou, sempre comparam, pois o meu médico eu operei, no outro dia eu estava ótimo, e o outro não, pois o meu doeu, porque são coisas normais. Na verdade, aquela técnica que gerou essa demora na recuperação do paciente. E essas técnicas elas vão ser escolhidas de acordo com os exames e com as condições do paciente, com a condição da córnea, com as condições de curvatura, com as condições de espessura. Tudo isso o médico vai avaliar e vai decidir a melhor técnica, a técnica mais segura. Quais os cuidados na hora de dormir? Na hora de dormir, o paciente que se submete à cirurgia refrativa, ele tem que ter um cuidado, primeiro de estar num ambiente higiênico, né? De usar as medicações corretas, e isso às vezes não é feito, o que é uma besteira, mas tem que ter a noção da importância. É tão importante quanto fazer o ato cirúrgico, é o acompanhamento e pingar os colírios e acompanhar da maneira que o médico orientou. Agora, na questão de dormir, uma das maiores preocupações nossas é, na hora de dormir, o paciente ter um trauma, bater o dedo no olho, coçar o olho inadvertidamente, e aquilo ali é difícil até de se evitar. E não é incomum. Aqui e acolá nós pegamos um paciente que ele tenha tido esse problema de bater o dedo no olho, teve algum problema. Aí complica, né, doutor? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes ele é conduzido de forma que aquilo vai gerar um desconforto por algum tempo, mas depois ele vai ficar bem novamente. Mas ele precisa, detectando isso, procurar imediatamente o médico que operou. Presidente Boris, como é que você faz para administrar tantas lojas e o bom, mantendo a qualidade entre elas? Meu amigo, o primeiro passo é fazer uma boa escolha e um bom recrutamento na equipe, tá certo? Uhum. E segundo passo é acompanhar o andamento do serviço que lhe foi exatamente designado para que os seus colaboradores tenham um bom desempenho. A equipe tem que trabalhar satisfeita, bem treinada, bem remunerada e altamente motivada. As Óticas Boris trabalham todos os segmentos? Bom, nós trabalhamos com todo o segmento da sociedade, mesmo porque eu comecei na minha vida vendendo óculos bastante populares na Galeria Professor Bradal, e hoje nós acabamos de abrir loja no Rio Mar, no Shopping Rio Mar, Shopping Parangaba, nós temos loja no Shopping Aldeota, tem vários shoppings da cidade. Então hoje o nosso segmento ele é exatamente bem eclético, como diz o outro, né? Atendemos da classe A a Z. A, B, C, D. Todas as classes. Dinheiro não tem distinção, tratamento não tem distinção, tá certo? E hoje tem muita gente brigando por o nosso segmento. Qual o maior diferencial das Óticas Boris hoje? Bom, eu costumo dizer que a Ótica Boris, ela é especialista em óculos de grau. Ótica no Brasil, hoje nós temos mais de 30 mil óticas. Mas a única no Brasil com o nome de especialista em óculos de grau é as Óticas Boris. Por que que eu escolhi e registrei essa marca do Instituto de Marcas e Patentes no Rio de Janeiro? E hoje nós estamos licenciando essa marca. Porque eu coloquei as Óticas Boris exclusivamente vendendo 2 produtos. Na Ótica Boris nós vendemos armações e lentes de grau. Raramente você vai encontrar alguma loja que venda relógios. Nós somos especialista, veja bem o nome, especialista em óculos de grau.
Nós vendemos também óculos de esporte, de todas as grifes que você possa imaginar, de várias grifes. Nunca se tem tudo. É bom que se diga de passagem, né? Mas a nossa especialidade é exatamente em óculos de grau. Daí faz a diferença o cidadão que vai ao oftalmologista fazer a sua refração, o médico prescreve aquela lente e ele tem a segurança que aquele laboratório, aquela ótica, que vive só daquilo, tem os devidos cuidados de executar o serviço conforme o seu médico oftalmologista prescreveu. E agora eu converso com a nossa atração internacional, Patrick Dimon. Eu posso falar uma coisa? Certeza, certeza. Sabe que Boris em grego que significa? Sim. Pode. Pode? Então você pode, Boris. Quer dizer, Então, pode, é não por Boris. isso que o Boris é tão poderoso. Em grego, Boris é... Muito obrigado, meu irmão. Ninguém na frente dele, ninguém na frente dele, ele é o primeiro, é o primeiro. Viu que bonito? É que coincidiu, Boris, que bonito. Eu quero agradecer, Olavo, também a Eden Produções, que me trouxe aqui, junto com o grupo, Helenilton e a Rejane, que nós fizemos esse show no Náutico, sábado passado. Com teclinho e banda, foi muito grandes músicos. Aliás, eu como falei, aqui temos tanto acervo musical, tantos bons músicos, Verdade, que eu tive, quando falo Fortaleza, eu evito de levar músico de São Paulo, porque nós temos aqui alto nível de profissionais. Verdade. Teclinha está dizendo isso, né? Teclinha está dizendo isso. Com teclado Teclinha, olha, com teclado Teclinha, é uma orquestra, imagina agora com um sax. Que suavidade, que gostoso. É mesmo. Ô, Teclinha, tem que trazer o sax, porque você, de repente você entra no sax, aí fica aquela maravilha. O sax é um instrumento exótico, né? Um instrumento exótico, o sax dá um brilho de elegância em cada evento. Sim, sim. Imagina, eu circulo nas mesas, não canto no palco, e o sax comigo, andando nas mesas, se coloca o microfone na boca do sax e ele anda comigo nas mesas. Imagina você sentado na mesa e o sax junto comigo tocando no seu ouvido aquela música melodiosa, aquela música gostosa. Patrick, você foi um dos cantores preferidos de Aristóteles, Onassis e Jacqueline Kennedy? É verdade. Ih, rapaz, que coisa boa, que coisa fantástica. Então você foi uma pessoa que... abençoada. Eu conheci eles numa ilha chamada... A Grécia é formada por 3.000 ilhas. E no mar Adriático, entre a Itália e a Grécia, tinha uma ilha, tem ainda, claro, chama-se Corfu Kerkyra, e a ilha de Escórpios, que Onassis é do lado, a 1 hora e pouco de barquinho. Então, uma noite nos visitou. Ele com seus convidados do Iate Cristina. Então, o que ele fez? Primeira coisa que ele faz, ele fecha a boate para ele, a casa noturna que seja. Expulsa as pessoas, paga tudo que foi gasto. Então, tinha 400 pessoas. Pagou tudo, alegaram blackout aqui, blackout, pagou as luzes, não tem mais luz, não tem mais show. Aí todo mundo se retirou e ele começou a chegar, ele, com a sua comitiva. São 60, o iate tinha 60 cabines. Mais luxuoso, para você ter uma ideia. Maçanetas e torneiras maciças de ouro. Cristais de alto. Tudo era absurdo dentro desse iate Cristina. Ok, aí começaram a entrar, aí entrou Elizabeth Taylor, Richard Burton, Alain Delon, Claudia Cardinale, Ursula Andrews, Jean-Paul Belmondo, Christian Barnard, que fez o primeiro transplante de coração, Winston Churchill, que não saía do seu iate, estava com seu charuto sempre fumando lá nisso. É um iate que você encontrava nele um magnetismo, uma coisa que você realizava, os bons negócios que ele fazia no iate Cristina, seus negócios. Como casamento surgiu uma viagem com a Jacqueline, mesmo casada com um dos Kennedy, ele passeou pelas Ilhas Gregas e foi lá que deu certo o casamento com eles. Quer dizer, foi uma coisa muito bonita. E cada música que cantava, ele tirava $500, molhava no champanhe, no whisky e colocava na minha testa.
Eu segurava a nota e no final guardava, e cada música $500. Na terceira música, ele tira $500, isso é costume grega. Por que na terceira? Porque até lá te experimentou se você é adepto, se você gosta dele. Tira $500, cuspiu na nota e coloca aqui. O que significa isso? Estou dando meu sangue numa nota valiosa. Meu afeto, sou seu amigo. Me conquistou. Beleza, Patrick Devon. Vamos de música! Olha que música linda, francesa. Nous n'irons plus jamais. Oh, tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la vie de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que je tournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la vie de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que je tournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Nous n'irons plus jamais. Oh, tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Capri, c'est fini. Et dit que c'était la vie de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que je tournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dit que c'était la vie de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que je tournerai un jour. E sempre canto no meu show essa música. Quando você brinda o momento mais importante, você brinda com a bebida mais importante. E vamos a brindar hoje aqui no teu programa, né, doutor? Boris, Olavo, Teclinha, vocês em casa, vamos a brindar? Que viva! Per brindare un incontro con te, che già eri d'un altro, perché ricordi ce l'hai stato nemico. Stasera si va tutti a casa nostra qui in Fortaleza. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi mi accompagno, se vuoi. La scusa più banale per rimanere solamente. E poi accettare miei, perché amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Canta, digo. La 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 la.
la la, la la la, la la la, la la la, la. Champanhe para vocês, alegria. La la, la la la. Lindo demais, que roseirão. Beleza, meu irmão. La 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 la. La la. La 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 la. La 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 la. Isso é um absurdo. Tá bom, né? Tá bom, não foi? Tá bom? Foi bom. Foi ótimo, maravilhoso, maravilhoso. Como sai essa voz? Resfriado e essa o programa Entre 10 vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Terceiro bloco do Entre 10. Hoje o programa está sensacional. Tirando todas as nossas dúvidas, nossos telespectadores, sobre cirurgia refrativa e de catarata. E falando sobre a maior rede de óticas do Ceará, as Óticas Boris. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Sociedade Cearense de Oftalmologia. Olá, é um prazer sempre que a gente tem um espaço de divulgar o nome da nossa Sociedade Cearense de Oftalmologia, que é o maior órgão vinculado à oftalmologia no estado do Ceará. E diga-se de passagem, é um exemplo para todas as outras sociedades dos outros estados do Brasil. Nós somos uma referência quando se fala em sociedade, em termos de união da oftalmologia, para todos os outros estados da federação. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia está sempre em contato conosco, querendo saber nossas ideias, querendo trocar ideias conosco, para que nós possamos implementar essas mesmas ideias aqui nos outros estados. Então é uma honra e um orgulho muito grande para mim fazer parte desse projeto da Sociedade Cearense de Oftalmologia. Uma coisa muito interessante que a gente hoje discutiu aqui de alta tecnologia, cirurgia laser, cirurgia refrativa, cirurgia de catarata, mas na contramão disso tudo, a gente ainda tem gente que não consegue ter acesso ao oftalmologista. Isso é uma mensagem triste para nós, porque nós temos que promover a saúde ocular da nossa população. Muita gente poderia evitar ficar cega com uma simples avaliação do oftalmologista. Então, na contramão disso tudo, de novas tecnologias, de tecnologia de ponta, a gente tenta, como sociedade, gerar esse acesso à população, gerar esse acesso às pessoas que muitas vezes não conseguem um contato com o oftalmologista. Olha, sinceramente, que programa gostoso, né, Boris, né, doutor Nilton? Mas, infelizmente, tudo que é bom também dura pouco, né? Isso é verdade. Boris, sua mensagem telegráfica para todo o estado do Ceará. Quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo nesse momento e dizer que esse programa deve ser repetido mais algumas vezes, não só com os médicos da oftalmologia, mas de várias áreas da saúde, porque enriquece muito e vem realmente esclarecer muitas as dúvidas que se tem. Quero parabenizar a TVC e a você por esse belo programa de hoje. E parabenizar este grande cantor que vem a brilhantar essa noite, esse dia de hoje. Doutor Nilton? Queria agradecer o espaço, é sempre muito honroso para a gente divulgar o que está sendo feito na sociedade, divulgar a oftalmologia. Quem trabalha com oftalmologia e gosta do que faz, esse espaço é sempre muito bem-vindo. E parabenizar o programa, que o programa hoje, se fosse para durar o dia todo, não faltava assunto e nem música, né, Olavo? Exatamente. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado a todos pelas presenças.
Ayrton Boris, presidente das Óticas Boris, maior rede de óculos de grau do estado do Ceará. E o oftalmologista e presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia, Dr. Nilton Andrade Júnior. Obrigado também, Patrick Dimon. Muito bom relembrar tantos sucessos. A você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gosta de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias? Mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. E se você quiser rever esta entrevista, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Participe! Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede com ele, fantástico, maravilhoso, Patrick Dimon. Obrigado. Vou deixar meu contato para venda de CDs e shows, qualquer noite que você queira fazer nesse estado bonito que é o Ceará. Então meu telefone seria direto comigo, São Paulo 11 992 77 5004, vou repetir, 11 992 77 5004, queda claro. O da TIM seria 11 985 62 9371, 985 62 9371. E o Teclinha? Quando o Patrick não estiver por aqui, quem quiser contratar Teclinha e banda, a TVC tem o nosso número, é 9991 3224. Teclinha e banda no seu evento. Muito obrigado. E vamos fazer, para encerrar o programa, uns boleirinhos gostosos, que seria essa que está no meu CD em espanhol, pela Sony Music Polydisc. Dicen que la distancia es el olvido, pero no consigo esa razón. Siempre seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensas que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensas que yo esté parado para hola. Bésame, bésame mucho. Hola, qué voz bonita. Como si fuera, Como se fosse esta noite, la última vez. a última vez. Beija-me, beija-me muito. Boris, Lindo demais. tengo miedo perderte después. Me da un re mayor.
solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Teclilla. La, la, la. Ah, qué lindo. La vida. Lindo demais. Solamente uma vez eu amei na vida. Solamente uma vez eu amei na vida. Continua com você. Y una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad.